E hoje eu quero falar um pouquinho sobre algo que Jesus disse. Jesus disse que a casa dele deve ser casa de oração. E essa palavra tem tocado meu coração nessas 2 últimas semanas. No último culto de domingo, nós tivemos um momento muito forte de oração aqui. Quem estava no último culto? Tivemos um momento muito bom de oração, um momento de fluir da presença de Deus neste lugar. E enquanto eu orava, eu dobrei os meus joelhos e eu ouvia constantemente Deus me dizer: a minha casa deve ser casa de oração. A minha casa deve ser casa de oração. E a gente possivelmente já conhece esse texto, talvez você já ouviu, talvez você já cantou. Os cristãos mais antigos certamente já cantaram a canção que diz que essa casa será chamada casa de oração. Mas será que nós estamos prezando em sermos casa de oração? Será que realmente nós estamos vivendo como casas de oração? E é sobre isso que eu gostaria de estar falando nesta noite. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 12 até o 14. Mateus 21, 12 ao 14. E nós vamos ler aí o texto que conta exatamente o episódio que Jesus fala isso. Mas para que você se contextualize, Jesus, ele estava já na reta final do seu ministério, dos 3 anos que ele exerceu o seu ministério, e ele estava entrando em Jerusalém. E logo após ele entrar em Jerusalém, naquele episódio que Jesus entra em Jerusalém, montado no jumentinho, logo em seguida ele vai até o templo. E aí nós vamos ler agora o que aconteceu. Então, Mateus 21, 12 ao 14. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele curou a todos. Então Jesus, ele entra no templo e ele se depara com uma situação que era bem diferente daquilo que ele imaginava, pelo visto. E o que ele faz? Ele entra e ele desfaz aquilo que estava acontecendo naquele ambiente. Mas ele diz assim: vocês não sabem que a minha casa deve ser casa de oração? E eu quero te levar agora para um outro texto que está no livro de Isaías, profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 56, versículo 7. Porque Jesus, ele estava fazendo referência ao profeta Isaías e aquilo que o profeta Isaías tinha profetizado de como seria o templo de Deus nessa terra. Então, Isaías 56, 7, e Isaías aqui, ele está falando 700 anos antes de Jesus. Então, primeiro a gente leu Jesus entrando no templo, e agora a gente está voltando 700 anos para o profeta Isaías, dizendo como deveria ser o templo. E aí diz assim: esses eu trarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Quero te explicar a correlação desses 2 textos para que você entenda. Isaías, ele está anunciando como deveria ser o templo: um lugar de sacrifício, um lugar de adoração, um lugar de casa de oração. E aí Jesus, quando ele chega no templo em Jerusalém, ele se deparou com isso? Não. Ele se deparou com um outro cenário, uma outra situação acontecendo, algo que estava bem distante daquilo que Jesus esperava ver. E aí, o templo onde Jesus entrou, que era o templo hebraico, onde representava a presença de Deus, o templo naquela época era o lugar da presença de Deus. A presença de Deus, ela não estava em todos os lugares. A presença de Deus, ela estava no santo,
no templo. E no templo tinha o lugar onde se chamava de Santo dos Santos, onde era o lugar que tinha a Arca da Aliança. E no lugar onde tinha a Arca da Aliança, era realmente o lugar da presença de Deus. E só quem tinha acesso àquele lugar era o sumo sacerdote. Então o povo, eles não tinham acesso direto à presença de Deus. Eles iam ao templo para fazer sacrifícios pelos seus pecados, como dizia a lei. Eles iam até lá para de algum jeito encontrarem a Deus. Porém, isso estava se perdendo completamente. Quando Jesus chegou no templo, ele viu comércio. Ele viu corrupção, ele viu comodidade, ele viu perda do propósito original daquilo que deveria ser feito no templo. E deixa eu te explicar. Na lei, para cada tipo de pecado, existia o tipo de animal que deveria ser sacrificado. E esses animais, eles não poderiam ter manchas, em alguns casos, esses animais, eles não poderiam ter nenhum tipo de defeito. Então, se tu pecasse, tu tinha que ir atrás desses animais para levá-los até o templo, para sacrificá-los, para que o teu pecado fosse perdoado. Era assim que funcionava a lei. Era através de sacrifício. Só que o sacrifício não era só do animal. Tu precisava intencionalmente sair da tua casa, ir atrás do animal, ver se ele tinha alguma mancha, ver se ele tinha algum problema, se ele tinha algum defeito, e escolher o melhor dos animais para levar até o templo para sacrificar. Mas antes de tu chegar lá para sacrificar, já estava envolvendo um sacrifício. Porém, o que estava acontecendo na situação? Isso não existia mais. As pessoas, elas iam até o templo, os animais já estavam lá para elas comprarem e sacrificarem. Possivelmente, alguns historiadores dizem que a corrupção era tanta que os sacerdotes, que eram aqueles que avaliavam se os animais podiam ou não ser sacrificados, eles já condenavam aquele sacrifício para fazer com que as pessoas comprassem os animais ali no templo mesmo. E o que era para ser uma casa de oração, o que era para ser o lugar da habitação da presença do Senhor apenas, tinha virado um lugar de comodidade, um lugar que não envolvia mais sacrifício real, mas que era apenas um lugar de rituais, era apenas um lugar onde as pessoas elas estavam muito mais interessadas em si mesmo do que realmente naquilo que Deus pensava, naquilo que Deus desejava, naquilo que era a vontade de Deus para aquele lugar e para aquele ambiente. E aí, Jesus entra lá e causa literalmente um rebuliço. Literalmente. Jesus entra lá, ele derruba as mesas, ele vira as cadeiras e ele proíbe que aquilo seja feito. E enquanto ele está lá dentro, ele não permite que ninguém venha mais a comprar ou vender naquele espaço. E depois, se a gente for ver lá no livro de Marcos ou no livro de Lucas, que também conta a mesma história, tem um pouquinho mais de detalhes, a gente vê que Jesus ele passa aí no templo diariamente para pregar a palavra. Mas o que mais importa nisso é que daí Jesus diz: eu estabeleço o verdadeiro propósito do meu templo. Jesus ele confronta aquilo que estava errado. Jesus traz purificação para o coração daquelas pessoas que estavam ali com as intenções erradas. E depois ele estabelece claramente qual deve ser o propósito do seu templo. E qual é? Vocês não sabem que a minha casa deve ser casa de oração? Jesus diz: este é o propósito original. Esse é o propósito do meu templo. O templo do Senhor deve ser casa de oração. E nessa noite, eu quero te trazer 3 pontos que nós aprendemos com isso. E o primeiro deles é qual é o propósito original do templo. O propósito original do templo é ser casa de oração. E quando a gente fala em oração, nós estamos falando através da oração que a gente quer intimidade. É através da oração que a gente realmente conhece a Deus. E a oração nada mais é do que uma conversa sincera com alguém.
Hoje, enquanto eu estava atrás, no momento de oração aqui, Deus começou a falar ao meu coração e eu preciso te dizer isso. Como está a sua vida de oração? Infelizmente, o propósito original do templo tem se perdido. Infelizmente, cada vez mais, ou melhor, cada vez menos a gente vê igrejas orando. Cada vez menos a gente vê cristãos que realmente são dedicados à oração. Cada vez menos a gente vê cristãos que leem a Bíblia. Eu fico impressionado. Cada vez menos a gente vê cristãos que se importam com realmente se o seu tempo está cumprindo o propósito verdadeiro que Jesus espera. Cada vez menos eu vejo pessoas que realmente têm uma sede ardente de gerar intimidade com Deus e acabam vivendo uma vida muito distante daquilo que é a vontade de Deus, porque não conhecem a vontade de Deus. E a vontade de Deus para as nossas vidas, nós conhecemos ela através de uma vida de intimidade com o nosso Deus. E quando eu estava ali atrás, eu ouvi a seguinte coisa de Deus: oração é conversa. Quanto tempo temos gastado falando da vida dos outros? Quanto tempo temos gastado jogando conversa fora? Quanto tempo temos gastado conversando no WhatsApp com diversas pessoas? Quanto tempo temos gastado em rede social, em Netflix, em tantas outras coisas? Mas e agora, se eu te perguntar, quanto tempo nós temos gastado em oração? Esse é o X da questão. Pensa comigo agora. Você vai na casa da erva mate. O que você espera que tenha lá? O quê? Erva mate. Muita erva mate ou pouca erva mate? Um tipo de erva mate ou vários tipos de erva mate? Não é isso que a gente espera? E se eu te disser assim, ó, Jesus espera que você seja uma casa de oração. Quanto de oração Ele espera que tu dedique a Ele? Muito ou pouca? Ah, mas se a gente vai na casa da erva mate, tem pouca erva mate, a gente fica bravo, né? Ah, fui lá naquela casa lá, disse que é casa da erva mate, mas cheguei lá, tinha só 2 tipos, era ruim ainda. Não é? Mas se a Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele espera que nós sejamos casa de oração, isso quer dizer que Ele espera que na nossa vida tenha muita oração. Que não tenha só um tipo de oração, como o Dudu bem disse hoje no momento de oração aqui no louvor. Muitos tipos de oração. Que nós sejamos dedicados a isso. Que nós gastemos tempo com isso. Que nós dedicamos a nossa vida a isso. Que realmente nós sejamos casa de oração. E às vezes chega na hora do culto, no momento da oração, no louvor. Logo alguém segura a cadeira da frente para não cair. Se escora e não ora. Você precisa orar. Nós precisamos orar. Se nós queremos conhecer a vontade de Deus para nós, se nós queremos ter intimidade com Deus e saber qual é o destino, qual é o propósito que Ele tem para as nossas vidas, nós precisamos orar. Não é à toa que nós estabelecemos no culto um momento de oração que nós fazemos durante o louvor. Porque se a gente não leva a igreja a orar, não tem como a gente ter uma igreja que é casa de oração. Eu gosto muito dos livros do pastor Paul Yong-Cho. Alguém já leu os livros do pastor Paul Yong-Cho? São muito bons. Se você puder, escolha e leia vários, porque todos são muito bons. Em particular, eu gosto do Mude de Mentalidade e dos 50 Anos de Esperança. São 2 que eu super indico para você. Nem sei se tem na nossa livraria, mas que eu gosto muito. E a igreja do pastor Paul Yong-Cho chegou à marca de mais de 1 milhão de membros. E sabe qual era a marca do ministério dele, pessoal? Oração. Ele tem vários livros que falam de oração. Todos os livros dele falam de oração. Eles compraram uma montanha inteira
para que as pessoas fossem lá 24 horas por dia, orar e buscar Deus naquele lugar. E sabe o que me chama muita atenção, que eu creio que Deus me fez lembrar hoje? É que o Paul Yong-cho, numa igreja de uma cultura oriental, lá na Coreia, ele sempre conta que a igreja dele, na hora da palavra, era um profundo silêncio. Todos muito atentos a ouvir a palavra de Deus. Mas quando a igreja se levantava para orar, o céu se movia. Quando a igreja se levantava para orar, a voz da igreja era ouvida. Que nós possamos usar como exemplo a igreja do pastor Paul Yong-cho, que foi um grande homem de Deus nessa terra, que fez a diferença no cristianismo universal. E que o seu segredo era a oração. Que nós sejamos como família da fé, uma igreja que quando está ouvindo a palavra, há um silêncio absoluto, uma atenção absoluta para receber a palavra de Deus. Mas quando se levanta para orar, que a nossa voz seja escutada nos céus e no inferno. Que a tua voz em oração venha mover os céus, venha chamar a atenção de Deus para ti. Às vezes parece que a gente está cochichando com Deus. Não. Se faça ser ouvido na presença do Senhor. Faça que a sua oração atraia a presença de Deus, independente de onde você estiver. Então, o propósito original do templo é orar. Manter uma vida de relacionamento com o Pai. E 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Diz isso comigo. Orai sem cessar. E orar sem cessar não é a gente estar 24 horas por dia orando, mas é nós nutrirmos um relacionamento de intimidade a tal ponto de Deus participar de todos os momentos da nossa vida. É a gente estar com o nosso espírito sempre conectado a Deus. E sempre que necessário, a gente conhecer, saber ouvir a voz de Deus. A gente só conhece a voz de quem a gente tem intimidade. As mamães aí, vocês conhecem o choro dos filhos, mesmo quando estão muito longe? É algo impressionante, não é? Pode estar lá do outro lado, se o filho começa a chorar, tu sabe que é o teu. Por quê? Porque tem intimidade. Mas às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus, porque a gente não tem essa intimidade. Então, orai sem cessar. Outro propósito do templo é ser um lugar limpo. É ser um lugar consagrado, que está alinhado àquilo que Jesus espera. Josué 3,5 diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Jesus, ele entra no templo e ele limpa aquele lugar com tudo aquilo que não condiz com o propósito original daquele lugar. Ele chega lá e ele expulsa os vendedores, ele vira as mesas dos cambistas, ele diz: saiam daqui tudo aquilo que está longe do propósito. Saiam daqui tudo que não pertence a este lugar. Jesus, ele traz pureza. Ele traz limpeza para as nossas vidas. Jesus, ele não habita no meio de um lugar que não preza por santidade. E de tempos em tempos nós precisamos nos examinar. De tempos em tempos nós temos que olhar para nós mesmos e sermos honestos com nós e nos perguntarmos e dizer: Jesus, vem e me mostra o que eu preciso de santidade, me mostra o que eu preciso de pureza. Vem, Senhor, e limpa de mim o pecado, porque o pecado causa afastamento entre nós e Deus. De tempos em tempos nós precisamos ser honestos com nós mesmos e nos examinarmos, porque o propósito para o templo é ser um lugar de santidade. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E algo que eu acho muito interessante é que logo em seguida, quando Jesus ele afirma qual é o propósito do lugar, e ele diz: não, a minha casa deve ser casa de oração. Logo em seguida ele demonstra como deve ser. Começam os enfermos a entrar no templo atrás dele e os milagres começam a acontecer. Coisa que antes não acontecia.
Mas quando Jesus ele afirma qual é o propósito, os milagres começam a acontecer naquele lugar através da vida dele. Como estão os milagres na tua vida? Como está a tua pureza? Como está a tua santidade diante do Senhor? Será que você tem se preocupado com isso? Um lugar de santidade é um lugar onde a vontade do Senhor impera. É um lugar onde a vontade de Deus ela é obedecida. É um lugar onde se preocupa em qual é a vontade de Deus. Não qual é a minha própria vontade, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é que nós precisamos nos preocupar em qual é o propósito original do templo. A segunda coisa é quem é o templo. Quando nós olhamos para este texto inicial, para esses dois textos iniciais, nós estamos falando num contexto de antes da morte de Jesus. E antes da morte de Jesus, o templo era o lugar que segurava a presença de Deus. A presença de Deus ela estava somente no templo. E era um lugar físico, edificado. Era realmente uma estrutura física onde a presença de Deus estava. Porém, quando Jesus morreu e ressuscitou, isso mudou. E é isso que eu quero te mostrar agora. Vamos abrir a Bíblia um pouquinho mais para frente. Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51. Mateus 27, 50 e 51. A gente estava no 21, vamos um pouquinho mais para frente, quase no finalzinho do livro de Mateus, 27, versículos 50 e 51. Esse momento é exatamente o momento que Jesus está na cruz e ele dá o seu último suspiro. E diz assim o texto: de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam. Foi a primeira coisa que Jesus fez com a sua morte. Foi rasgar o véu do templo. Lembra que eu te falei lá no começo que o templo ele era dividido em partes? Existia um véu. O véu onde separava o lugar onde continha a Arca da Aliança. E esse lugar onde continha a Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. O Santo dos Santos, que é esse lugar onde estava a Arca da Aliança, era o lugar real de onde estava a presença de Deus. E ele era separado do resto do templo por um grande véu, uma grande cortina. E esse texto que a gente está lendo está dizendo o seguinte: Jesus, no momento que ele deu o seu último suspiro e morreu, esse véu se rompeu de alto a baixo. E o que isso quer dizer? Que a presença de Deus, ela não está mais em um lugar físico, mas a presença de Deus, através da morte e ressurreição de Jesus, ela passa a habitar em todos os lugares. Mas principalmente em um lugar, que eu quero ver contigo agora. Pode abrir aí 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. A partir da morte e ressurreição de Jesus, a presença do Senhor, ela passa a habitar em nós. E a Bíblia passa a nos chamar de templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Diz para a pessoa que está do teu lado aí, diz assim: você agora é templo do Espírito Santo. O que antes era um lugar, o que antes era um templo físico, passou agora a ser nós.
Deus passou a habitar em nós através do Espírito Santo. Então, o que antes era apenas uma estrutura, agora passou a ser uma estrutura humana que carrega a presença de Deus. E agora eu quero te fazer essa mesma analogia do que eu falei antes. Porque talvez quando eu estava falando antes sobre qual era o propósito do templo, você estava imaginando a igreja local, a família da fé, essa estrutura. Mas não é só isso. A partir da morte e ressurreição de Jesus, nós passamos a ser o seu templo. Você passou a ser o templo do Espírito Santo. E em consequência disso, qual é o propósito do templo de Deus? Ser casa de oração. Deus te chama a ser casa de oração. Deus te chama você ser a casa dele, que ora constantemente, que busca ele constantemente, que tem uma vida de santidade, que tem uma vida de pureza, que busca conhecer qual é a vontade dele diariamente, que ora sem cessar. Você é templo do Espírito Santo. E o texto está dizendo que o seu corpo, o templo do Espírito, a partir de que você sabe disso, seja para glorificar o Senhor. Você tem glorificado o Senhor através do teu corpo? Você tem glorificado o Senhor através da tua vida? Será que a sua casa da erva mate tem bastante erva mate? Será que você realmente tem se preocupado em agradar a Deus, em ter intimidade com Ele? Nós somos o templo do Espírito. Anteriormente, a presença de Deus era apenas em um lugar. Hoje a presença de Deus é para todos nós. Hoje a presença de Deus, ela está livre, aberta, e todos nós temos acesso a isso. Deixa eu tentar te explicar. Deus, ele rasgou o véu. Transferiu a sua presença para dentro de nós e nos chamou para viver como casas de oração, que moram em casas de oração e que frequentam um templo físico de oração. Porque quando nós olhamos para essa analogia, nós podemos ver 3 tipos de casas de oração que podem ser edificadas. A primeira delas é a minha vida como templo. E essa é a mais importante. Porque a verdadeira igreja não é esse espaço físico aqui. A verdadeira igreja é quando nós todos estamos reunidos em nome de um único Deus, o nosso Deus. Essa é a verdadeira igreja do Senhor. Então, o primeiro templo que precisa ser edificado, o primeiro templo que precisa ser restaurado ao seu propósito original, de ser casa de oração, é a nossa vida. E aí eu quero te perguntar, como está a tua casa? Como está esse templo aí? Você tem cuidado do templo do Senhor? Será que você tem permitido que em algum momento da tua vida Jesus entre e limpe, coloque fora, mande embora tudo aquilo que não condiz com a vontade dele, com o propósito dele? Será que você tem vivido uma vida de busca pela presença do Senhor? Você é templo do Espírito Santo. E o primeiro templo somos nós. Mas o segundo templo é a igreja. E a igreja não é apenas o templo físico, mas também, porque nós podemos dizer que este lugar, ele foi edificado para que neste lugar a igreja, corpo de Cristo, se reúna para buscar a Ele. Mas também, como templo do Espírito, você também carrega a presença de Deus para outros lugares. E nós podemos trazer também essa analogia profética de que a tua casa física também deve ser uma casa de oração. Então, a segunda coisa é quem é o templo. E a terceira coisa é que nós temos que edificar as nossas casas de oração de uma forma intencional. Como nós edificamos casas? Por onde a gente começa a edificar algo? Pela base.
uma base sólida que precisa ser construída para que as outras coisas venham a aparecer. E a primeira base que você tem que estruturar é você mesmo. Você tem que permitir que Jesus entre no templo da tua vida e faça talvez um rebuliço. Isso é a coisa mais normal. Quando a gente permite que Jesus entre no nosso templo, o templo eu, o templo meu corpo, se nós realmente abrirmos o nosso coração e venhamos a deixar que Ele faça isso, o mais normal é que Ele entre e cause um rebuliço. Porque o que Ele vai fazer? Ele vai começar a limpar tudo aquilo que está distante da vontade dEle. Ele vai começar a virar as mesas, vai começar a mandar embora os credores, vai começar a limpar o pecado, vai começar a transformar esse templo de dentro para fora. E isso às vezes dói, isso às vezes é difícil, isso às vezes a gente não quer ser confrontado. Eu imagino que aqueles cambistas, aquelas pessoas que estavam vendendo lá, devem ter ficado muito brabas, porque eles já estavam fazendo aquilo há muito tempo. Mas foi necessário para que o propósito original de Deus fosse reestabelecido naquele lugar. Deus tem um propósito na tua vida. Ele quer edificar em ti uma casa de oração, um lugar de intimidade contigo. Ele deseja ter intimidade conosco. Mas para isso, a primeira coisa é que nós temos que permitir que Ele venha nos limpar, que Ele venha nos purificar de todo o pecado, que Ele venha trazer santidade sobre a nossa vida. Mas isso não depende só dEle. Isso depende da nossa dedicação de tempo, na nossa dedicação de busca, na nossa dedicação de oração, no nosso empenho em tirar do nosso dia a dia, de tirar da nossa vida aquilo que não condiz com a presença de Deus, aquilo que não condiz com a vontade de Deus. E isso tem que ser algo intencional. A segunda coisa, o segundo lugar que nós temos que edificar é o nosso lar. Deus deseja que a tua casa seja uma casa de oração. E agora eu estou falando do teu lar mesmo, da tua casa, da tua família. E às vezes a gente quer ser cristão apenas quando está reunido aqui no culto de domingo. Às vezes a gente acha que casa de oração é só aqui nesse lugar. Mas dentro da nossa casa é um verdadeiro inferno. E sempre que nos perguntam como deve ser uma casa onde a presença do Senhor habita, de uma forma bem simplificada eu quero te ensinar isso nessa noite. Tudo aquilo que você não imagina que tenha no céu, você não pode permitir que tenha na tua casa. Mais ou menos assim. Você imagina que no céu vai ter brigas? Você imagina que no céu vai ter discussões? Você imagina que no céu vai ter palavrões? Se você não imagina que vai ter no céu, então é um sinal de que também não pode ter na tua casa. E nós precisamos trabalhar para isso. A nossa casa também tem que ser uma casa de oração, uma casa de busca por intimidade com Deus, uma casa onde a gente não permite a falta de santidade, uma casa onde nós não somos coniventes com o pecado, uma casa onde a família se reúne para passar tempo junto, para orar, para aprender sobre as coisas de Deus, para ler a Bíblia. Uma casa onde a prioridade é Deus. Coloque Deus como prioridade da tua casa. Coloque Deus como prioridade da tua família. E eu te garanto que você vai ter uma família abençoada por Deus. Que você vai poder dizer que o teu lar é um lar de paz. Que a tua casa é uma casa de habitação da presença do Senhor. E quando a presença de Deus chega num ambiente, o mal tem que sair. Então se você está vivendo na tua casa
algo parecido com o inferno, você precisa começar intencionalmente trazer aquilo que se parece com o céu para dentro da tua casa, para dentro da tua família, para dentro do teu lar. Um lugar de contenda, de fofoca, um lugar de gritaria, de confusão. Isso não tem nada a ver com aquilo que é a vontade de Deus para o teu lar. E por último, nós precisamos edificar a igreja do Senhor como um lugar de oração. Este lugar é chamado por Deus com o propósito de ser uma casa de oração. E eu quero que você se enxergue, não vindo mais ao culto para participar, não vindo mais ao culto para cumprir uma tabela ou para fazer um ritual religioso como eles iam ao templo, mas que você venha neste lugar para atrair a presença do Senhor. Que você venha para este lugar para prestar o teu culto a Deus. Que você entenda que não é o pastor sozinho que é o templo, que é a igreja, mas que é todos nós reunidos que fazemos a igreja de Cristo. E quando eu comecei a escrever sobre edificar as casas, a minha intuição inicial era primeiro falar da igreja, para depois falar do lar, para depois falar do templo Mas no meio de quando eu estava escrevendo, parece que algo me impeliu a mudar a ordem. Porque às vezes a gente está tão preocupado com o templo, com a igreja e os defeitos da igreja, e a gente não está olhando primeiro para o templo que somos nós. A igreja é feita da reunião de muitos templos que precisam se examinar, que precisam buscar a santidade em si, que precisam se tornar intencionalmente casas de oração individual, porque quando muitas casas de oração se reúnem, a presença do Senhor flui. Eu costumo dizer para quem está perto que quando tem presença de Deus, é porque tem aprovação do céu. Quando tem presença de Deus no lugar, é porque tem pessoas se preocupando com santidade, é porque tem vidas sendo transformadas através da oração, através da entrega, através de buscar a Deus. Então se preocupe primeiro com o teu templo pessoal. Se preocupe primeiro em edificar a sua vida uma casa de oração, porque daí eu tenho certeza que a família da fé será uma casa de oração, por muitos templos que se preocupam com isso. Nós somos uma igreja em célula. Cuide da sua família como uma célula. Cuide dos seus como uma célula. Tenha reuniões na tua casa com a tua família. Homens, lidere a sua casa falando da palavra de Deus para os seus filhos, para a sua esposa. O Senhor te chama a isso. Mulheres, ensinem os seus filhos o caminho que devem andar. Edifiquem o lar de vocês, baseado na palavra de Deus. Porque é isso que vai fazer com que a igreja do Senhor, que se reúne nesse lugar, se torne cada vez mais uma casa de oração, um lugar de habitação da presença do Senhor. Eu sozinha não consigo tornar a família da fé um lugar de oração. Eu sozinha não consigo fazer com que esse lugar seja um lugar de santidade. Por mais que eu pregue, por mais que eu me esforce, eu não consigo. Porque a igreja do Senhor somos todos nós. Muitos templos que se reúnem neste lugar. Se preocupe com o seu templo. Se preocupe com a sua família. Porque assim nós faremos neste lugar um lugar de habitação da presença do Senhor. Amém? E semana passada, domingo passado, enquanto eu orava, o que o Senhor ministrou no meu coração. Comecei falando sobre isso, não falei o que era, né? O que o Senhor ministrou no meu coração é que nós deveríamos começar a orar para que a família da fé fosse conhecida na nossa cidade como lugar da habitação do Senhor, como lugar da presença do Senhor. Eu sonho, oro e profetizo. E tenho certeza que isso é parte de Deus, que eu me emociono. Que assim como aconteceu com Jesus,
quando ele estabeleceu o propósito do templo. E os enfermos começaram a entrar no templo e ser curados. Este lugar será conhecido por isso. E não é por mim, é por todos nós se preocupando em edificarmos os nossos templos pessoais. Nos preocupando em viver uma vida de santidade, busca, oração, adoração, busca constante da presença do Senhor. É dessa forma que a nossa igreja vai crescer e vai ser bênção para a nossa cidade. Eu creio em uma igreja relevante para a sociedade. Eu creio em uma igreja que faz a diferença por onde vai. Eu creio em uma igreja que o Senhor vai estabelecer neste lugar, que muitas pessoas virão até aqui para saber o que está acontecendo, porque os enfermos estão sendo curados neste lugar, porque isso é o que mostra a presença de Deus no ambiente, é quando os milagres acontecem, é quando os enfermos são curados, é quando os espíritos malignos batem em retirada, é quando a presença do Senhor ela flui e transforma e cura e liberta, é quando a gente sente a presença do Senhor de uma forma palpável no ambiente. Anseie por isso, tenha isso no teu coração. Nós precisamos edificar casas de oração. Nós precisamos edificar a nossa casa de oração, o nosso lar de oração e a nossa igreja de oração. E isso precisa começar em ti e depois através de ti. Amém?